voltamos para a terceira entrevista. E agora para conversar um pouco sobre o papel dos professores e tutores na condução de disciplinas online. E para essa entrevista a gente convidou o professor Roberto Neto, que é o nosso coordenador da CPP, Coordenação Pedagógica de Polos, o professor Danilo Valentim, que é o nosso coordenador aí de tutoria e corpo docente. A conversa que a gente quer ter, e aí uma primeira pergunta que quero fazer para o Danilo, em relação aos papéis e atribuições, né, do professor e tutor, até porque existem algumas polêmicas trabalhistas quando não bem configurados esses papéis e não bem definidas as atribuições. O que é que faz e cabe somente ao professor e o que é que cabe ao tutor como atribuição? Muito bom. São várias atribuições dos docentes, citarei algumas. O docente, então, ele é o guardião da disciplina, então ele é responsável por elaborar os conteúdos das disciplinas, como as atividades, o fórum avaliativo, a webconferência, dentre outras atividades. Então, o professor é o guardião aí, responsável pela disciplina. Entra aí o papel depois do tutor, que ele apoiará o professor nesta disciplina. Então, uma atribuição interessante da tutoria é a trilha de aprendizagem, onde o tutor faz ali a introdução do conteúdo, onde levará o estudante a desvendar o conteúdo daquela disciplina. Outro ponto significativo também são os materiais complementares, no qual aí o tutor apoia o professor com sugestões e validação desses materiais complementares. E também o tutor, ele apoia ali nos avisos e no fórum de discussão e de dúvidas das disciplinas. Quer dizer que o professor, ele é o responsável pela disciplina e, como tal, o planejamento, a condução pedagógica, o desenvolvimento da disciplina está muito ao encargo do professor, né? Então, essa relação direta via webconferências, web-aulas, é de responsabilidade do professor, né? E o tutor, então, como você nos diz, é muito mais um apoiador e, portanto, ele vai seguindo este planejamento do professor. E querendo propor alguma coisa, o professor é o validador destas propostas, até porque ele é o responsável e, portanto, faz esta mediação, né? Exato. Perfeito. O professor Roberto também trabalhou muito com a gestão de equipes de professores e tutores, né? E um dos aprendizados que a gente fez lá atrás que hoje é muito importante, a clareza que a gente tem na gestão e condução do dia a dia, do acompanhamento. Queria que você contasse para a gente um pouco qual é a melhor estratégia, né, para a gente fazer a gestão da equipe de professores e tutores. Antes de tudo, acho que essa proximidade que a gente tem com eles de conversar, a liberdade, esse diálogo muito presente, muito constante, mas acho que uma das principais ferramentas que a gente tem hoje é realmente um programa de acompanhamento aos nossos estudantes com algumas ações previstas, né? Então, semanalmente, eles têm algumas ações de ligação, de e-mail, enfim, algumas ferramentas realmente para incentivar esse aluno, trazer esse aluno mais para perto. Então, seja numa atividade que ele deixou de entregar, ou seja aí se ele é um estudante inativo ou não. E com base nessas ações que eles fazem com os estudantes, a gente consegue também medir e acompanhar o trabalho deles. Então, com esses relatórios de ligação, eles fizeram aí uma maratona de ligação para os alunos que estão inativos até o momento numa primeira unidade. A gente consegue fazer o acompanhamento, medir, poxa, conversamos aí com 50% dos alunos, qual foi a taxa de retorno dessas ligações? E por aí a gente vai realmente acompanhando. São ações que trazem um resultado muito positivo, é um impacto bem bacana do que a gente acompanhou nos últimos semestres e sem dúvida eu acho que é uma das melhores formas que a gente tem de acompanhar o trabalho dessa equipe. Um pouco do que o Danilo falou e você reforça, o professor tem um papel mais pedagógico e enquanto ele está olhando para esse horizonte mais acadêmico, o tutor, a gente poderia dizer que tem um papel muito importante na permanência acadêmica, né? E esse processo até um pouco mais burocrático de identificar os estudantes pouco ativos ou com um desempenho, né, que coloca ele numa situação de fracasso escolar, a gente consegue acompanhar melhor com o tutor. E é fato que o tutor, fazendo uma ligação, é o ideal, por exemplo, se eu tenho um estudante de um curso de logística que um tutor de logística liga. Você já viveu isso?
E qual é a diferença? Inclusive, conta pra gente das ações de retenção, né, que foram feitas. Danilo pode comentar um pouco, porque também faz muito isso. Qual é a melhor estratégia de retenção de estudantes nessa relação do tutor focado na permanência também? Sempre, claro, quando a gente montava monta todas as estratégias desses contatos, o ideal é que alguém da área converse com esse estudante. É a melhor coisa, um tutor da área de pedagogia conversar com um aluno de pedagogia, da área de logística com logística, porque essa proximidade aparece ainda mais, né? Eles começam a discutir alguns temas específicos da área que talvez alguém de contabilidade, por exemplo, não dominaria. Claro que em outros aspectos esse relacionamento acontece da mesma forma, mas algumas especificidades de alguns cursos não aparecem nesse contato de áreas diferentes. Então é importante e é o que nós priorizamos realmente, esse contato área com área. Perfeito. Quer dizer, alguém que é formado na área, fala do mercado de trabalho, reaquece os objetivos, o sonho daquele estudante se formar. Conta um pouco, né, sobre a experiência de mercado, inclusive. Perfeito. E Danilo, você também vive isso intensamente, né, com os tutores e tal. São animadores os indicadores de taxa de reversão de estudantes que indicam trancamento? Se eu tiver uma equipe de call center, tem a mesma ação, o mesmo resultado que uma equipe de tutores, como o Roberto contou pra gente? Muito bem, Giannis. É diferente. Quando é o tutor que entra em contato com o estudante, a reação é bem diferente. Eles ficam felizes, eles querem conversar, é aquela coisa de você existe mesmo, que bom, você é o meu tutor, você que está na disciplina no fórum, conversei com você no fórum e quer conversar um pouco mais, então é muito diferente quando tem aí uma equipe de call center, de telemarketing, uma equipe que não é ali do métier acadêmico. Então, de fato, quando é o tutor em contato com o estudante, é muito significativo, eles ficam felizes e isso impacta muito na taxa de conversão. Então, a gente tem uma taxa aí, quando a gente consegue falar com o estudante, de conversão, de conseguir trazer ele de volta de até 40%. O estudante já declarou trancamento. Estudante que declarou trancamento, não quer mais estudar, porque por algum motivo, quando é o tutor que entra em contato, é muito mais efetivo que uma outra pessoa realizando o contato. Também tem essas ligações de boas-vindas. Quando ele ingressa, nós fazemos também as ações de boas-vindas, que também é bem interessante. Ele sabe que vai ter alguém que vai cuidar, vai apoiar ele na disciplina durante o semestre. Essa pessoa já ligou no início, então isso também ajuda muito na permanência acadêmica. Que aí é uma atribuição do tutor em especial. Quer dizer, nada impede que o professor também colabore e ajude, mas está muito no escopo do tutor, né? Sim. E, de fato, as boas-vindas, que tem um impacto mais forte ainda sobre os calouros, né? Sim. Que aí mora o desafio, porque a evasão é maior lá no primeiro semestre, do primeiro para o segundo. Agora você falou, né, o Roberto também comentou, essa questão do relacionamento com pessoas. Quer dizer, esse estudante, ele quer ter esse sentimento que está sendo cuidado ou acompanhado, mediado por pessoas, por professores, tutores, e não uma experiência apenas computadorizada de aprendizado, não é? Nesse sentido, a gente sempre fala desses eventos síncronos e assíncronos, não é? E a relação do professor, a gente falou bastante do tutor, e qual a importância dessas relações síncronas entre professores e estudantes? Funciona? Dá certo? É bem acolhido pelos estudantes? E quais as ferramentas, os recursos tecnológicos que são utilizados? Muito bom. Sim, nós temos aí a webconferência, né? Então, por disciplina, o estudante tem aí 3 webconferências, uma webconferência de apresentação, depois mais 2 aí de desdobramento das disciplinas. E essa webconferência ela acontece tendencialmente no período noturno e é sucesso. Os estudantes eles querem mais, eles pedem mais web. E o estudante ele pode interagir com o professor e com os colegas no momento da webconferência. Então é um momento muito interessante, um momento de vibração que eles esperam ansiosos lá a webconferência. E na nossa metodologia ativa é uma metodologia de pessoas para pessoas. Então, sim, nós temos lá o computador, que é né, que vai mediar esse processo de ensino-aprendizagem, mas é uma relação muito próxima do professor e do tutor com o estudante. Não só na webconferência, que é um momento síncrono, muito significativo para eles, mas também no fórum de discussão. Nós temos um fórum na unidade 1,
que o estudante ele coloca o posicionamento num tema específico e depois ele comenta com os pares. Então, não é uma relação instrucionista, professor e estudante. Tem o contato, tem a devolutiva também dos pares. Então, além do professor e estudante, tem os outros estudantes que participam desse processo. Então, é bem interessante. Acho que a palavra que define bem o que a gente está conversando agora é o sentimento de pertencimento a um grupo, né? Ou porque eu estou numa rede social, institucional, de pessoas convergentes a um ideal que também é meu, né? Eu estou fazendo logística, converso com professores da área, tutores da área, colegas que estão se preparando para esse mercado e colegas que estão até em diferentes pontos do Brasil, né? E interessante a preocupação, a gente veio conversando até do momento em que acontecem esses encontros síncronos no período noturno. Nosso estudante é um estudante trabalhador, então, no momento da manhã e da tarde, normalmente espera-se que ele esteja ocupado trabalhando. E a preocupação de disponibilizar esse encontro com o professor ao vivo no período noturno para que ele consiga participar também. E para fechar, um comentário rápido sobre as estratégias de recepção. A gente sabe que a ambientação para quem vai fazer uma disciplina online ou um curso à distância, ele precisa ter clareza da metodologia, tecnologia, modelo de avaliação, essa estruturação. Então, que estratégias a gente pode ter do tutor presencial, nos polos ou nos campos onde tenho turmas, estudantes, né? Visitas em sala, como é que é feito isso? Queria que você lembrasse um pouco para a gente. E o Danilo contar então das atividades à distância, de recepção e ambientação. Roberto. Bom, o tutor presencial ele promove alguns encontros de recepção, de boas-vindas, assim como o tutor web também tem algumas ações, mas de fato de trazer o estudante, mostrar, apresentar para ele aonde ele vai estudar, né, a universidade dele, como é a plataforma, como é a dinâmica de atividades. Então, por mais que seja um curso online, algo web-based, ele trazer o estudante e mostrar para ele conforta o estudante, traz segurança para ele. Então, por isso a gente se preocupa muito em oferecer esses momentos de boas-vindas e mesmo que seja presencial, para que de fato o estudante consiga seguir com bastante segurança nos estudos. E pensando no 20%, então, eu lembro que a partir de 2013 na Anhembi, né, se implantou as visitas em sala realizadas pelos tutores junto com os professores, né? Isso trouxe um impacto muito positivo, porque tirou muitas dúvidas na chegada desse estudante para a disciplina online. Né? O estudante do 20%, muitas vezes, ele não busca tanto, né? Não recorre tanto ao tutor. Então, por isso a gente também se preocupou em programar essas visitas. Então, o tutor foi até a sala de aula e apresentou toda a estrutura que seria apresentada também num encontro promovido pelo tutor, onde o aluno se deslocasse. O tutor foi até a sala e apresentou, e muitas dúvidas, muito bate-papo, e é sempre muito valioso. Perfeito. E das semanas de ambientação e outras estratégias online, cursos, o que se faz que potencializa o sucesso acadêmico do estudante que chega em disciplinas ou curso à distância? Sim, temos muitas coisas, professor, né? Atividades síncronas e assíncronas. Então, o tutor e o professor postam avisos de boas-vindas, um aviso bem pessoal, com o nome, explica sobre a disciplina, se apresenta, é uma atividade de acolhimento. Temos também o curso de formação inicial, no qual tem uma webconferência, já na primeira semana ali, né, de ambientação, para explicar como funciona a metodologia, como funcionam as disciplinas, como funciona o calendário. E tem uma disciplina também que é a de formação inicial. Então tem a webconferência, que é um momento muito interessante, e tem a disciplina de formação inicial, que aí nós recomendamos que os ingressantes, os calouros, realizem para eles entenderem como funciona a metodologia de ensino. E nessa disciplina tem um fórum, que é muito interessante, que é um fórum de integração. Então o estudante ele comenta por que ele parou de estudar, por que ele voltou, qual o objetivo dele, e fica um relacionamento entre os pares também, entre os estudantes, e o tutor faz essa mediação, né? Além disso, alguns coordenadores de curso realizam webconferência para explicar sobre aquela área, sobre a área de negócio, sobre a área de educação, quais são as tendências. Então, nessa semana aí de acolhimento, de ambientação, tem muitas atividades para o estudante mesmo. Ao longo do semestre, outras ações complementares são desenvolvidas para manter esse estudante confortável, confiante e que faça sentido as disciplinas para ele. Exatamente. Né? Muito bem. Isso, acho que foi uma boa conversa, falando sobre o papel do professor, do tutor presencial, do tutor à distância.
E uma das coisas que a gente experimentou e ficou muito evidente é dar para o estudante essa sensação clara de que ele está num processo de aprendizagem mediado por profissionais, né, preparados para a condução e não apenas por um modelo instrucional informatizado, né? Então eu agradeço a presença aqui do professor Danilo, do professor Roberto. A gente fica por aqui e volta com a quarta entrevista discutindo sobre a produção de conteúdos em disciplinas online. Muito obrigado e até mais.